tem um grande amor especial pela sua vida. Em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós formos olhar lá em Gênesis, livro da origem, nós vamos encontrar Deus falando: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus estabeleceu no coração dele criar a humanidade, gerar a raça humana, mas não foi simplesmente para ter um planeta habitado por seres humanos, simplesmente para vivermos segundo as nossas vontades. Não. O propósito de Deus ao criar o ser humano, e consequentemente as demais gerações à frente, após criar o primeiro homem, cujo nome foi Adão, o propósito de Deus era de justamente estabelecer um relacionamento com o ser humano, bem como também o ser humano também atentar para esse relacionamento com ele. Por quê? Porque o propósito de Deus não é só de nos ter aqui na face da terra. Então Deus cria o homem no seu coração e agora Deus forma o homem aqui na face da terra. Capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, diz-nos que Deus então formou o Adão do pó da terra e soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida, ou seja, nos deu o espírito humano. E agora o tempo se passa e eu e você estamos aqui. Nós vamos então aqui propagar vida, e vida em abundância, fé, aonde você poderá realmente estabelecer um relacionamento com Cristo Jesus, ou com Deus, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Foi para isso que Deus estabeleceu o propósito dele na vida do ser humano. Foi para isso que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. E se tratando em questão de estabelecer um relacionamento, ou seja, é aproximar-se de Deus. Você precisa aproximar-se de Deus. Você que já está na presença de Deus, servindo ao Senhor, vamos restabelecer, vamos firmar mais esse relacionamento que nós temos com Deus. Se nós formos ler em Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 1, ele vai dizer, o Senhor Jesus ele diz para os seus discípulos: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito: irei para vos preparar lugar, e se eu for, voltarei para vos buscar, para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Existem algumas teorias, algumas linhas de raciocínio, até especulações, a respeito dessa palavra que Jesus disse, quando ele diz: não turbe o vosso coração, crede em mim, crede também no meu Pai, que na casa de meu Pai há muitas moradas. Alguns especulam e dizem que essas muitas moradas trata-se do nosso próprio corpo. Evidentemente que a Bíblia nós encontramos narrado nela que nós somos templo do Espírito de Deus, casa de Deus. Mas Jesus não estava falando propriamente desta casa, do nosso corpo, da nossa vida nesse caso. Ele estava dizendo que na casa do Pai, ele fala no singular, na casa de meu Pai, há muitas moradas. Mas aqui, em João 14, ele está dizendo que na casa de meu Pai, na casa, singular, uma casa, há muitas moradas. E eu irei para vos preparar lugar. Cristo Jesus, ele foi justamente para nos preparar e já está pronto. Agora o que você precisa fazer é estabelecer ou restabelecer um relacionamento com Deus, por intermédio do Filho Jesus Cristo. E agora nós vamos ver também, ainda no capítulo 14, versículo 15, que há um condicionamento. Porque não basta tão somente estabelecer relacionamento com Cristo, nós precisamos perseverar. E, sobretudo, há uma necessidade muito grande de nós guardarmos os mandamentos de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Versículo 15 do capítulo 14, ele vai dizer que nós devemos amá-lo e guardar os seus mandamentos. Uma vez assim, segundo ele disse para os seus discípulos: então eu rogarei ao Pai um outro Consolador que estará convosco todos os dias até a consumação do século. Significando dizer que Jesus sim habita em mim, habita em você, e Jesus quer habitar na sua vida, que ainda não aceitou, que ainda não rasgou o seu coração. Eu quero dizer que Jesus te ama tanto a ponto de fazer morada no teu ser enquanto aqui nós estamos. Se nós guardarmos as promessas, se nós não nos contaminarmos, se nós andarmos segundo a vontade de Deus, ele então habitará conosco. O apóstolo Paulo deixa bem claro que Deus será
nosso Pai, e nós seremos o seu Filho, e Ele andará conosco, significando dizer que nós estaremos com Ele se nós amarmos a Ele acima de todas as coisas e guardarmos os seus mandamentos. Estabeleça um compromisso, estabeleça no seu coração esse compromisso de manter um relacionamento com Deus através do Filho Jesus Cristo, porque Deus tem um lugar preparado para mim e para você. Deus tem uma mansão celestial, tem morada nos altos céus preparada por Cristo Jesus. Para isso Ele veio, morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, para que uma vez nós estabelecendo um relacionamento com Ele, nós venhamos realmente a ter direito a adentrar nos portões da mansão celestial. Que o Senhor te guarde, que Deus te abençoe, abençoe essa casa, abençoe a sua família. Aceite Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, porque Ele te ama de uma forma inexplicável. O amor de Deus é imensurável para com você e com a sua casa, a sua família. Deus te abençoe e Deus te guarde, em nome de Jesus.